Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especial onde a gente vai falar sobre a história e também fazer uma análise sobre Franz Beckenbauer, tá? E se você gostou das ideias, tem gostado desses vídeos, desses extras de história, nesse novo horário inclusive, peço que você já faça a sua inscrição e também já ative o sininho, bem como você, por favor, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, comentários aqui embaixo no vídeo, beleza? Então vamos para uma rápida vinheta e na volta mais Beckenbauer aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Beckenbauer na tela para vocês. Aí a gente vai trocar uma ideia sobre a carreira dele e também, é claro, sobre alguns momentos especificamente, tá? O Beckenbauer tem um dos feitos mais incríveis que a gente viu, a gente já pode também fazer um comparativo, por exemplo, com o Zagallo, que foi outro cara que conseguiu esse feito, que foi ter conquistado uma Copa do Mundo como jogador, né? Ele conquista a Copa do Mundo de 74 como jogador e conquista a Copa do Mundo de 90 como treinador, assim como o Zagallo conquistou, né, a Copa do Mundo em 58, por exemplo, né, e também em 62, e acabou conquistando a Copa do Mundo em 70 como treinador. Então, assim, a gente está falando de um grupo seleto de jogadores que tiveram essa possibilidade de conquistar a Copa do Mundo tanto como jogador como treinador também, tá? Então esse é um seleto grupo. Além disso, ele também no Bayern de Munique, foi onde ele jogou grande parte da carreira dele, antes de ir para o Cosmos, também ele passou no Cosmos, depois ele volta para a Alemanha, no outro clube, que não é o Bayern, depois ele volta para o Cosmos para encerrar a carreira de fato, né? Quando ele joga no Bayern de Munique, a gente está falando de um cara que foi tricampeão da Champions League com o Bayern de Munique, né? Na Taça dos Campeões, alguma coisa do tipo. Ele é tricampeão, esse tricampeonato conquistado em 73, 74, 74, 75, 75, 76. São os três primeiros campeonatos de Champions League do Bayern de Munique. Então ele participa dessa retomada do Bayern de Munique, desse controle absoluto do Bayern de Munique desse tempo, e de uma seleção alemã que era muito forte, uma seleção alemã que na final da Copa do Mundo vence a equipe da Holanda de 74. Então, se a gente está falando que de um lado, a gente já fez já o NS História do Cruyff, né? Do outro lado, né, o adversário do Cruyff naquela final foi justamente o Beckenbauer, tá? Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que é a parte histórica que vale a pena a gente ressaltar. O cafezinho também ajuda. O Beckenbauer fez justamente essa trajetória. Depois, como treinador, ainda passou pelo Bayern de Munique, por outros clubes, e depois virou dirigente, virou presidente do Bayern de Munique durante alguns anos aí, tá? Ele foi também presidente honorário de outros clubes, mas presidente de fato efetivo no Bayern de Munique durante quase 10 anos, tá? Então a gente está olhando para um cenário e está olhando para um jogador que atuava como líbero. A gente está falando de um jogador de 1,80 m, atuando como líbero, e que nessa organização, né, nessa organização de equipe, nessas possibilidades que ele tinha, a gente estava olhando para um líbero que construía muito bem o jogo. Além de ser um cara que a gente já viu agora nos melhores momentos, de muitos bons desarmes, né, um líbero com uma qualidade de relação com a bola muito acima da média. Muito acima da média. Então é um cara que de fato organizava toda a equipe e ainda apoiava, né? Talvez ali hoje em dia, muito provavelmente esse cara não seria exatamente zagueiro especificamente, né? Um cara ali como terceiro homem da zaga ou algo do tipo, mas seria um cara muito mais próximo do volante, né? Da função ali que joga hoje, o Busquets, Rodri, seria algo desse tipo, ou até um pouco mais à frente. O Franz Beckenbauer de fato é um jogador muito acima da média para a época, é um jogador que organizava toda a equipe, seja do Bayern de Munique ou da própria Alemanha, organizava toda a equipe. E a gente vai fazer a análise que a gente geralmente faz aqui, vale a pena a gente olhar para as competências, e aí a partir das competências a gente vai começar a organizar as ideias. Na relação com a bola, a gente pode destacar as ações de condução, como a gente está vendo aí, né? Ele não era um jogador de fato de drible especificamente, né? Como se fosse o Garrincha, por exemplo, colocando alguém um pouco mais próximo da época,
mas era um jogador de condução, de boa condução em velocidade. Ele conduzia muito bem a bola. Além disso, além da condução que ele vai ter um grande passe, seja um passe um pouco mais curto, ou seja, ele vai conduzindo e vai auxiliando, encontrando os passes ali, ou também ele vai encontrar aquela bola mais longa, né? E aí foi uma vez que, na época, você não tinha substituição especificamente, ele machucou o braço e ainda continuou jogando, né? E jogando bem, esse que é o grande foda, jogou bem pra caceta. E era um cara que organizava toda a equipe. Então a gente está olhando para um jogador que de fato organizava toda a equipe, né, ali, né, como líbero. Então ele começava construindo essa jogada mais de trás e organizava toda a equipe. E os passes, sejam passes mais curtos, né, com um apoio depois, ou até mesmo bolas mais longas, né, lançamentos, ele consegue realizar muito bem, né? Então a gente está olhando para um jogador excepcional nesse sentido. E é claro, um jogador de bom passe, mas também de boa recepção, né, bom domínio dessa bola e nas ações de defesa, bom tempo de desarme e boa interceptação, uma leitura de jogo muito acima da média, muito acima da média, principalmente para a época, né, a gente está observando uma leitura de jogo muito acima da média, tá? Olhando agora o cenário de estruturação do espaço, né? Um jogador que vai ter as ações mais voltadas para a defesa, né? Ou seja, para a ação de recuperação da bola próximo da própria área e para a ação de construção entre a própria área e o meio-campo, né? Principalmente se a gente for dividir o campo em 3, né? Não for dividir o campo em 2, né? Se não for dividir o campo em 4, né? For dividir em 3 partes, que aí a parte do meio vai preencher essa região onde ele está atuando agora. A gente está olhando para um cenário onde o jogador vai atuar diretamente ali no corredor central. É um jogador que vai conseguir apoiar muito bem, finaliza muito bem, então ele consegue ter essa exploração do espaço por ali e gerar um fator surpresa, né? Obviamente ele vindo de um líbero, de um zagueiro, que vinha de trás para fazer essas jogadas. E é claro, olhando todo esse cenário, a gente está falando de um jogador que entendia, e aí talvez da parte da exploração do espaço, essa estruturação, seja a forma mais interessante de analisar. É um jogador que tinha uma noção muito boa do ângulo formado entre os jogadores da equipe e na movimentação. Então esse jogador, para encontrar esses passes, né, para optar pela condução ou para encontrar esses passes que ele passaria a encontrar, seja os passes mais longos ou os passes mais curtos, a gente está falando de um jogador que tinha uma leitura muito boa para entender os ângulos formados pelos companheiros. E aí, é claro, essa leitura de entendimento do ângulo formado possibilita o cara conseguir avançar, possibilita a equipe conseguir ir avançando. Então a gente está falando de um ângulo formado muito legal, de uma utilização da sua excelente relação com a bola, de forma a atender a demanda daquela jogada dentro do jogo. E é claro, olhando tudo isso, olhando todo esse cenário, um jogador que fazia muito mais do que a posição. Você imagina hoje se o teu zagueiro, por exemplo, faria o que ele faz aí nas imagens, né? Então, assim, é algo muito, muito acima da média e de fato a gente tem que fazer um destaque muito grande ao Beckenbauer como jogador, como a gente vem fazendo, tá? Para além disso, né, para além desses pontos que a gente levantou e que eu acho que são fundamentais, né, para além desses pontos. Toda vez que a gente estiver falando, né, especificamente de um jogador como ele, né, um jogador que vai atuar ali nesse processo de construção, a gente está falando de um jogador que tem muita, muita influência no processo de comunicação, na ação da equipe como um todo. É um jogador que vai servir primeiro de ponto de recuperação dessa bola. A gente está falando de um jogador que tem um desarme, uma interceptação muito boa. Então, na sua relação com o adversário, é um jogador que consegue recuperar muito bem essa bola, consegue também encontrar a linha de passe, ou seja, dar sequência quando obtém e surpreender em momentos de ataque. Então a gente está falando de um jogador que se interrelaciona muito bem com os jogadores da própria equipe e que, para além disso, dificulta demais essa comunicação da equipe adversária. A gente está falando de um jogador muito acima da média, também nesse sentido. Tá? E o Beckenbauer, de fato, é um jogador muito absurdo. Se alguém mais novo tivesse se sentindo incomodado com esses recursos para o goleiro, a época era permitido. Tá? Então, por isso que às vezes ele vai fazer a ação e vai recuar essa bola para o goleiro,
e de fato era permitido você fazer esse recuo para o goleiro sem nenhum problema. O goleiro poderia pegar a bola com a mão e continuar a jogada, coisa que não é permitida hoje. Tá? Quando a gente for olhar esse tipo, talvez o jogo que mais tenha marcado, não o Beckenbauer, mas toda a geração do Beckenbauer, tenha sido justamente o jogo que definiu o campeão da Copa do Mundo de 74. Né? A gente está falando de um jogo muito impressionante, 2-1 para a equipe da Alemanha. Então, quando a gente for observar esse confronto entre a Alemanha e Holanda, né, quando a gente vai observando esse encontro, a gente estava falando justamente do Beckenbauer, aí na foto, aí na imagem, né, Beckenbauer e uma Holanda de Cruyff. Então, é talvez um dos maiores encontros, os encontros mais emblemáticos que a gente vai ter. A Holanda sempre tendo um De Jong, né? É importante para a Holanda ter sempre um De Jong para chamar de seu. E ali a gente vai observando esse cenário. Quando a gente vai observar esse cenário, a gente começa a ver nesse jogo uma Holanda que começa pressionando, começa indo para cima. O Cruyff sofre o pênalti. Com 1 minuto de jogo, está 1-0 para a equipe da Holanda, né? 1-0 para essa equipe, que é de fato uma equipe muito boa, revolucionou muitas coisas no futebol, mas por vezes a gente acaba esquecendo que essa equipe muito boa perdeu a partida final para uma Alemanha também muito boa. Né? Então a gente está olhando para um cenário onde a Alemanha é uma equipe muito acima da média também, né? Não era só a equipe da Holanda que era acima da média, a gente está falando de uma equipe da Alemanha muito forte na marcação, né? Uma equipe que recuperava muito bem a bola, que construía muito bem as jogadas e acaba fazendo uma partidaça contra uma equipe muito forte. Então, se a gente olhava aquelas pressões que a gente olhou já em outros vídeos aqui do NS Soccer, pressão direta ao portador da bola e a equipe toda tendo dificuldade, percebam como a Alemanha marcava muito bem nesse homem a homem e como tinha pouquíssimo espaço para ir trabalhando. Aí uma interceptação do Beckenbauer no caso. Então percebam como tinha muita dificuldade de ir trabalhando essa jogada, né? Como tinha uma dificuldade de realizar a pressão de maneira adequada, como eles conseguiam encontrar esse passe mais longo às costas do adversário e ia rompendo linhas com mais facilidade, né? E isso tudo gera ou acaba gerando, né, situações como essa. Né? Você gera uma inferioridade numérica, começa a gerar uma instabilidade naquele sistema, e aí o pênalti marcado para a equipe da Alemanha, que vai ser convertido. A gente vai para o 1-1, e depois desse 1-1 a gente tem a virada da Alemanha. Né? Então, assim, é uma equipe muito boa, né? Uma equipe muito boa que, de fato, a gente não lembra tanto dela, porque a Holanda é muito marcante. Aí, de novo, outra interceptação do Beckenbauer, né? Interceptação mais recuo. Mas é muito importante ter essa noção de que essa equipe da Alemanha era uma equipe de fato muito boa. Era uma equipe que deu trabalho, tanto que venceu a equipe da Holanda, e principalmente, não é só que deu trabalho porque foi um jogo atípico. Não, era uma equipaça, jogava mais. E também no seu grande jogador, que foi o Franz Beckenbauer, tem o grande nome aí, né? Tem o grande nome a partir disso. Então a gente olha para esse cenário e para esses confrontos que são históricos, e recomendo, já fiz a recomendação já no outro vídeo já da Holanda, né, no vídeo do Cruyff, recomendei que vocês observassem os jogos mais antigos, né? Observem não só os jogos mais antigos também, mas observem esse jogo, essa final. Vale muito a pena acompanhar essa final. Vale muito a pena acompanhar esse jogo em específico, porque de fato foi muito bom, muito bom. E a gente vai ver alguns últimos lances aqui. Uma falta na entrada da área. E aí quem era o cara que batia as faltas? Beckenbauer. Quase o gol dele de falta. E aí na próxima ação, já com 40 minutos de jogo, a Alemanha vai conseguir sua virada ainda no primeiro tempo, em cima da Holanda. Depois do segundo tempo, um 0-0. Ninguém marca gols no segundo tempo.
A Holanda ainda tenta ainda, mas perceba como tem dificuldade de criação, coisa que não acontecia nos últimos jogos, né, nos outros jogos de semifinal, de quartas de final, por exemplo. E aí a Alemanha vai conseguir ainda algumas finalizações, até que cruzamento e o segundo gol da Alemanha, o gol do título mundial de 74, partida vencida por 2-1. Né? Uma Holanda, aí de novo Beckenbauer interceptando, uma Holanda muito boa, mas uma Alemanha muito bem organizada, muito bem distribuída em campo, e que na figura desse grande jogador teve aí grandes momentos. Então, assim, talvez a gente valorize muito, e tem que valorizar mesmo, não é nenhum problema, nenhum demérito essa valorização, mas a gente acaba valorizando muito a Holanda de 7-4, talvez a gente precise valorizar também um pouco a Alemanha de 7-4, que é uma Alemanha que através desse cara aí, como grande capitão, né, a gente vai encerrar a imagem dele levantando a taça da Copa do Mundo, como grande capitão que foi o Franz Beckenbauer, acaba conquistando esse título, um título que depois ele acabaria conquistando também como treinador em 1990. Então, uma grande figura do futebol mundial e que vale a pena cada um de vocês ir atrás também e saber um pouco mais dessa história, que é fantástica. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, além disso, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Um grande abraço e valeu!